Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Célio Martins. Hoje nós vamos para mais uma aula do nosso curso de assistente administrativo. Nós vamos estar fazendo a aula 7, nós vamos estar estudando o capítulo 7. Então hoje nós vamos falar sobre as ferramentas tecnológicas que vai nos ajudar no dia a dia do nosso trabalho. Estou com a apostila de vocês aberta aqui. Então, as ferramentas tecnológicas usadas frequentemente. Coloquei assim para vocês na apostila. Ó. Gerenciar uma empresa certamente não é tarefa fácil, e não importa o tamanho dela. Além dos desafios cotidianos, referentes a concorrências, gestão de pessoas e até mesmo burocracias governamentais. Ainda é preciso lidar com uma série de processos e protocolos internos para garantir a solidez do empreendimento. Tá aqui, ó, quando nós falamos dos desafios cotidianos referentes à concorrência, você tem que ficar de olho na concorrência, não tem como você não se atentar a isso. Tá? Por que a gente fala isso? Porque, por exemplo, talvez você está fazendo algo, aqui está surtindo efeito e seu concorrente não faz. Talvez também o seu concorrente faz umas coisas, outras coisas que você não faz e dá resultado. Tá? Então você tem que ficar antenado nisso. Tá bom? Talvez, por exemplo, o seu concorrente vai fazer algo, funcione para ele e não vai funcionar para você. A mesma coisa ou vice-versa. Talvez nós fazemos algo que o nosso concorrente vai tentar fazer e não vai dar certo. Tá? Isso ocorre também com bastante frequência. Tá? Mas, por exemplo, quando você tem treinamento de pessoal, quando você tem uma equipe que está a fim de trabalhar junto, a probabilidade de dar errado é muito difícil. Por isso que nas outras aulas nós já estamos falando sobre isso. Por exemplo, você pode até não gostar do seu colega de trabalho, mas você tem que saber conviver com ele no dia a dia do seu trabalho. Independente de você gostar ou não, você tem que trabalhar e fazer o melhor para a empresa. Ok? Então vamos lá. Mas hoje os empreendedores vêm recebendo um belo auxílio da tecnologia para superar todos esses desafios. Existem hoje várias ferramentas digitais desenvolvidas justamente para facilitar a vida dos empreendedores e gestores. Sistemas ERP. O que seria sistema ERP? Talvez vocês já até ouviram falar, tá, esse nome, né, essas siglas aí. Ó, imagine o seguinte cenário. Todos os setores da empresa devidamente integrados, de forma a permitir que a direção visualize as informações relevantes de cada um deles de maneira consistente. Essa, com certeza, é uma ótima maneira de ter em mãos um conteúdo extremamente valioso para a tomada de decisões estratégicas. Os sistemas ERP, a sigla para Enterprise Resource Planning, que é traduzido, né? É Sistema de Gestão Empresarial. Foram criados exatamente para realizar essas tarefas. Essa ferramenta de planejamento de recursos funciona em módulos, coletando de maneira automática dados referentes a cada um dos setores da empresa, financeiro, RH, logística e assim por diante. Nesse tipo de sistema, os dados são traduzidos em gráficos e tabelas de fácil compreensão e colocados lado a lado para que a empresa entenda, por exemplo, quando o estoque precisa ser reabastecido de acordo com o fluxo de vendas. Tá, aqui tem um modelo aqui, ó. Eu coloquei uma tela aí para vocês, tá, de um deles. Então, por exemplo, existem vários sistemas que ajudam isso. Por exemplo, tem ferramentas também que você usa no dia a dia que talvez você nem saiba que dá para fazer isso. Então, por exemplo, um Excel. Ok? Mas vamos dar sequência aí que a gente vai falar um pouquinho deles também. Ó. Como software, esse tipo estão disponíveis em diversos formatos, preço e interface. É sempre possível escolher a solução mais condigente com o tamanho do negócio. Há, inclusive, soluções hospedadas diretamente na nuvem, podendo ser acessada, né, por meio de qualquer dispositivo ligado à internet, seja um tablet, um smartphone ou um PC. Basta escolher aquele que mais adequado para a sua empresa. Então, por exemplo, você não vai comprar, por exemplo, eu que sou MEI, eu não vou comprar um software de 20 milhões, 100 mil, tá? Tem empresas que pagam
compram sem problema nenhum. Eu, por exemplo, tudo que eu vou fazer para o MEI, para o meu CNPJ, eu uso o Excel. Tá? Eu não vi a necessidade ainda. Espero que em breve eu cresço e consigo, por exemplo, aí eu ver que eu vou me perder nos controles, aí eu compro um software exclusivamente para isso. Mas por enquanto o Excel está me servindo extremamente bem. Para escolher aquele que mais se adequa à sua empresa. Tá? Sistema CRM. Não importa sobre qual parte da trajetória de compra estamos falando. Lidar com clientes é sempre um desafio, isso é fato. É preciso atrair interessados, transformar potenciais compradores em consumidores de fato, para depois ainda garantir que o cliente conquistado volte a comprar mais e mais vezes. Não adianta também, senão vai ficar você vai ter que estar sempre girando mais do que o necessário se você tivesse fidelizado um cliente. Imagina um cliente entra na sua loja, compra, sai, por exemplo, só que esse cliente nunca mais volta. Tá? Todo dia você vai ter que ter um cliente novo. Você fidelizando o seu cliente, tá? O que vai acontecer? Além dos novos clientes que chegam, tá? Para adquirir seu produto, adquirir seu serviço, você vai ter aquele que sempre vai voltar, que é seu cliente, a gente fala fidelidade, né? São aqueles clientes que estão sempre voltando e adquirindo produtos ou serviços da sua empresa. Então vamos lá. O detalhe é que toda essa jornada de interações jamais devem ser encaradas com base de achismo. O ideal é planejar suas interações de forma estratégica, baseando-se em dados, focando em metas factícias, né, e usando métricas de monitoramento confiável. Aqui tem outro modelo, né, outro exemplo. Os sistemas CRM, que significa Customer Relation Manager, traduzido quer dizer gerenciamento de relacionamentos com o cliente, ajuda a empresa a coletar informações de interação entre público e negócio de maneira muito mais eficiente, levantando dados essenciais e, como consequência, tornando-se um ponto de partida para tomada de decisões. Dentre outras coisas, esse tipo de software pode ajudar uma empresa a entender que meios determinados nichos de clientes têm usado com mais frequência para entrar em contato. Dentre outras coisas, esse tipo de software pode ajudar a sua empresa a entender que meios determinados nichos de clientes têm usado com mais frequência para entrar em contato com você. Que ações de marketing têm atraído novos compradores com um custo justo e qual é aquele perfil de público que a sua empresa ainda não conseguiu atingir. Tá? Então, por exemplo, quando a gente fala de nicho, por exemplo, um cliente vai atrás de um determinado produto. Tá? Então, você sabe que para chamar aquele cliente, você precisa ter aquele produto. Tá? Isso é um nicho que você tem para trazer o cliente até você e até a sua empresa. Aqui nós vamos falar um pouquinho do Excel. Tá? Microsoft Excel. O uso do Excel nas empresas é uma realidade no mercado. E mesmo com o surgimento de novos programas a cada dia, o software da Microsoft parece não perder espaço. Isso porque suas funcionalidades são ideais para quem deseja ter organização e integração com outras ferramentas. As funções nativas do Excel foram desenvolvidas e aperfeiçoadas desde o lançamento do programa em 1987, ou seja, antes mesmo da popularização do uso da internet e dos computadores, a Microsoft já iniciava o desenvolvimento do programa. Desde atividades complexas até simples anotações e comparativos. Tudo é possível com o Excel. No decorrer do curso de Administrador Tecnológico, iremos falar mais sobre a ferramenta e as vantagens de sua adoção nos dias de hoje no dia a dia empresarial. O Excel é basicamente um editor de planilhas. Com diversos campos e colunas, é possível fazer cálculos, gráficos e muitas outras construções matemáticas e comparativas. Além de funcionar muito bem em desktop,
também pode ser usado online. Trata-se de uma alternativa muito interessante para os mais diferentes segmentos. Sendo um programa de fama mundial, a maioria dos usuários já tem um conhecimento básico sobre as ferramentas do Excel. Atualmente, trata-se praticamente de uma função nativa, sendo que a maioria dos computadores já vem com esse software instalado. Além dos planos individuais, o Excel também é comercializado para empresas. Aqui, ó, isso aqui é uma telinha do que se dá para fazer no Excel. O Excel foi desenvolvido como um software para empresas. Com o tempo, passou a ser difundido entre usuários, sendo hoje um programa quase que nativo nas opções de uso. O pacote Office da Microsoft, que também pode incluir outros programas como Word e PowerPoint, proporciona uma total integração. Dentro das empresas, é uma ótima opção para acompanhamentos, desde controle de estoque até relatórios financeiros. A capacidade do programa de interpretar fórmulas e da construção de ligações matemáticas faz com que diversos especialistas trabalhem na elaboração de planilhas automatizadas. Com o curso de Excel, você pode aprender a interpretar as fórmulas, adquirindo a experiência para construir seus próprios modelos no programa. No setor financeiro, o Excel é muito importante. É possível elaborar um fluxo de caixa complexo, disponibilizando planilhas com entrada e saída, lucro bruto, renda líquida. Além disso, para relatórios mais detalhados, é possível cadastrar funcionários e montar um plano de desconto de salários com facilidade. Você consegue fazer uma folha de pagamento aqui sem problema nenhum. Tá? Muito simples. E, por exemplo, umas facilidades aí, com algumas fórmulas que você faz, que busca informações automáticas. Por exemplo, teve um dissídio, você consegue alterar o dissídio e alterar o salário de todo mundo. Teve um aumento de taxa de FGTS, que nunca aconteceu, né? Que foi sempre 8%. Você sempre, por exemplo, o governo resolveu dar um brinde para a população brasileira e colocou lá, em vez de 8%, 10% do salário. Tá? Então você vai lá, altera e já muda de todo mundo. Depois eu vou mostrar isso para vocês com mais calma. Tá? Em um primeiro momento o programa pode parecer complexo, porém, com algumas dicas básicas é possível entender o funcionamento do Excel. Mesmo que se fale em uma capacidade quase que infinita de dados, o Excel tem um limite. As linhas vão de 1 a 1 milhão aproximadamente, e as colunas de A a Z depois de AA a ZZ, com diversas variações, fazendo com que sejam mais de 16 mil colunas. Depois eu vou mostrar isso para vocês. Tá? No painel estão disponíveis diversas operações, como fórmulas e botões, para contas simples, como adição e subtração. De maneira geral, o Excel é simples de ser utilizado, e seu uso é praticamente intuitivo. Para operações mais complexas, é recomendável aprimorar seus conhecimentos sobre o programa. As vantagens do Excel. É muito vantajoso aplicar o Excel dentro de uma empresa. Os funcionários geralmente já terão noções básicas sobre como utilizar o software e podem fazer aperfeiçoamentos com treinamentos rápidos. Ao optar por algum outro programa, talvez fosse necessário um curso geral. Com o Excel é possível investir em um curso mais complexo e completo para aqueles que trabalham diretamente na elaboração de planilhas específicas. Outras vantagens do Excel e a sua popularidade. Em vídeos no YouTube é possível encontrar milhares de tutoriais sobre como elaborar e realizar as operações do Excel. Especialistas no tema até indicam maneiras de organizar as finanças, a vida pessoal e muitos outros detalhes. A gente fala, eu citei isso, né, porque hoje na internet a gente encontra de tudo. Sites especializados em Excel oferecem templates para downloads. Esses modelos são planilhas já formatadas, em que você apenas fará alterações dos valores e todos os cálculos serão gerados automaticamente. Tá, isso aqui eu quero mostrar para vocês como vocês vão criar o cálculo e tudo mais, tá? A gente não vai usar isso daqui, ó. A gente não vai baixar um pronto, nós mesmos vamos criar, ok? Você pode utilizar essa gama de planilhas já formatadas para criar um padrão próprio, interpretando como as fórmulas foram feitas, tendo um ponto de partida e criando uma planilha específica e funcionais para otimizar o processamento de seus dados. O Excel na nuvem. O Excel também está disponível em nuvem. A Microsoft desenvolveu sistemas para a utilização online do software, sendo que em alguns pacotes os clientes recebem um suporte personalizado
e algumas ferramentas interessantes para a integração entre as planilhas. Com essa opção, além de ter um ótimo serviço para o armazenamento de dados, você contará com um processamento rápido, fazendo com que todo o material possa ser consultado de maneira remota. Com todas essas funcionalidades e vantagens, o Excel nas empresas é uma realidade e praticamente uma necessidade do mercado. São muitas opções de pacotes oferecidos pela Microsoft, sendo que os produtos sempre contam com um ótimo suporte da empresa. Além de ser necessário, o uso do Excel nas empresas pode ser um diferencial para os resultados, sendo que, com algumas qualificações, os colaboradores e gestores podem oferecer soluções que otimizarão todos os processos. Para entender mais sobre o Excel, fazer as suas funcionalidades e possibilidades de aplicação, é interessante avaliar a possibilidade de uma qualificação. Iremos utilizar o Microsoft Excel com bastante frequência. Nós já até fizemos, o auxiliar financeiro, onde você irá aprender a criar planilhas de controle, trabalhar com fórmulas, gráficos e etc. Agora nós vamos falar sobre o Microsoft Word. Tá? Microsoft Word, se tem uma ferramenta que pode ser útil para qualquer pessoa que use computador no dia a dia, é o Word. O mais antigo editor de texto, criado pela Microsoft em 1983, ainda no sistema operacional MS-DOS. É também o mais utilizado até hoje por estudantes, profissionais e todas as pessoas que queiram facilitar a rotina. O Microsoft Excel é peça-chave para editar e armazenar ideias, documentos de diversos tipos no âmbito digital, e por isso não pode ficar de fora de seus conhecimentos de informática. Utilizaremos o Word em quase todo o curso de administrador tecnológico. Isso mostra a importância desse software. No entanto, na aula passada eu pedi para vocês fazerem um contrato. Agora, criando uma apresentação de projeto. O Microsoft PowerPoint é sem dúvida o software mais popular usado para apresentações. É provável que você veja apresentações sendo usadas para tudo e por todo mundo, desde os estagiários até os gestores de marketing das empresas. Nessa etapa, usaremos o Microsoft PowerPoint para criar uma apresentação em um tempo que jamais imaginou ser possível e com qualidade. Também abordaremos algumas práticas recomendadas para garantir que tudo será feito da maneira mais fácil. Assim, esse guia do que tem tudo que você precisa para se sentir confortável no manuseio do software. Para dominá-lo, falaremos e abordaremos as etapas mais comuns que um usuário iniciante precisa saber para criar uma apresentação no PowerPoint com. Adicionar slides, ou seja, as páginas individuais da apresentação, adicionar o conteúdo aos slides, com caixa de texto, imagem, tabelas e gráficos, alterar temas e estilos para que sua apresentação pareça profissional, e o designer para slides se ajuste à ocasião, preparar recursos de apresentação para ajudá-lo a se sentir confortável com a apresentação. Vamos iniciar com 5 passos para criarmos uma apresentação de PowerPoint do zero. Escolha entre uma apresentação em branco e um modelo. Quando você inicia um novo arquivo no PowerPoint, pode criar uma apresentação em branco ou a partir de um modelo. Apresentações em branco permitem que você aplique seu próprio estilo, mas esse pode ser um processo demorado. Os modelos podem dar à sua apresentação um estilo uniforme, mas podem não atender às suas necessidades exatamente, porque já é algo que está pronto. Podemos editar qualquer aspecto de um modelo, então sinta-se à vontade para escolher um que corresponda mais à sua visão e ajuste como achar melhor. Podemos aplicar temas ao seu projeto posteriormente. Depois de adicionar conteúdo, clique na guia Designer e selecione um tema. Ele será aplicado imediatamente ao seu projeto. Podemos desfazê-lo, Ctrl Z, ou reverter para um tema em branco, se não gostar dele. Podemos acessar modelos de guia na guia Arquivo, clique em Novo e em seguida navegue pelos modelos disponíveis. Aí aqui, vamos ler aqui, depois a gente vai criar um projetinho. Crie o título para o seu slide. Escrever um bom título é importante. Pode se tratar da primeira coisa que seu público virá.
Deve ser fácil de ler e dar uma visão geral básica sobre o tema da apresentação. A maioria dos apresentadores incluirá um nome pessoal ou do grupo no título também. Adicione slides à apresentação. Pressione Ctrl+, para um novo slide. Um slide em branco será adicionado após o slide que você está atualmente. O slide conterá uma caixa de título e uma caixa de texto. Você pode optar por usá-los ou inserir seu próprio objeto, usando a guia Inserir. Ao adicionar uma caixa de texto, você pode clicar e arrastar para deixá-la no tamanho que desejar. Você pode, então, ajustar isso mais tarde, pegando um dos cantos com seu cursor e em seguida clicando e arrastando novamente. Você pode clicar em qualquer caixa de texto e começar a digitar para adicionar texto à sua apresentação, além de formatar o texto como faria no Word, com as opções de formatação disponíveis na guia Início. Navegue pela sua apresentação. Use o quadro no lado esquerdo da janela para recorrer rapidamente aos slides. Clicar em qualquer um deles abrirá esse slide para que você possa editar. Você pode clicar na guia Esboço para ver uma estrutura de tópicos da sua apresentação. Cada slide será rotulado pelo título. Confira a apresentação. Podemos ter uma ideia básica do fluxo da sua apresentação neste ponto ao pressionar F5 para iniciar a apresentação de slides. Clique com o mouse para avançar os slides. Use a apresentação de slides de visualização para ter uma ideia de quanto tempo a apresentação tem e quão bem as informações fluem de um slide para o outro. Como fazer uma boa apresentação no PowerPoint? Confira essas dicas essenciais. Eu coloquei algumas dicas aqui. Então vamos lá. Evite usar bloco de texto. Você pode estar se questionando, mas apresentações não usam textos? A resposta é sim. Mas para uma apresentação ser boa, é preciso que os textos correspondam aos títulos, subtítulos e algumas pequenas notas. Sabe aquela apresentação de um evento de marketing que o palestrante apresenta uma porção de slides com texto e passa a palestra inteira lendo eles? Isso se torna muito entediante e mata qualquer apresentação. Também é o caso das apresentações que têm apenas textos, mas divergem em relação ao que diz o palestrante, de modo que ora você está lendo o texto do slide, ora está ouvindo a pessoa dizer outra coisa. Por esta razão, assim como não é legal ter grandes blocos de texto em materiais de marketing de conteúdo, por exemplo, como os slides, não é diferente. Então, evite usar blocos muito longos de textos ocupando cada slide. Procure usá-los de forma clara, curta e objetiva. Você pode, por exemplo, você pode até falar mais coisas, tá? Mas deixa no slide somente aquela dica que você está falando. Somente aquelas palavras-chave aqueles textos-chave que você está falando na palestra. Tenha atenção ao usar transições de slides ou animações. O PowerPoint tem um recurso muito bom para deixar suas apresentações mais interessantes e dinâmicas: as transições e as animações. As transições permitem que a passagem de um slide a outro seja diferente do habitual. Assim, você pode inserir uma animação, fazendo com que o slide seguinte pule em cima ou se materialize sobre o anterior, por exemplo. As animações têm um recurso bem similar. Com elas, você consegue animar os itens que estão no slide. Portanto, se você quiser escrever algo como "vamos fazer os resultados da nossa empresa subirem", tá? E fazer essa frase subir na tela para ilustrar o seu sentido, basta animá-la. Tá? Existe essa possibilidade de você fazer. Porém, é preciso cuidado ao executar essas funções. Para usar a transição, basta ir na guia Transição e escolher o efeito Transição. Por outro lado, para animar algum objeto, tudo que você precisa ser feito é clicar nele e escolher a função Animar, que o PowerPoint mostrará como você quer animá-lo, fazendo subir, descer, entrar pela direita, pela esquerda, aparecer na tela e etc. Inclusive, o cuidado seja justamente em escolher a sequência certa de como fazê-lo. Se você errar a ordem e fizer a animação ocorrer antes e depois da hora, sua apresentação será um fiasco. Garanta a boa qualidade das imagens. Imagens são essenciais nas suas apresentações. Contudo, lembre-se de um ponto importante.
Sabe aquela imagem cuja baixa qualidade não ficou tão perceptível na tela do notebook? Acredite, quando a apresentação for projetada no telão da apresentação, a qualidade ficará muito pior. Primeiro vai ficar maior, né? Por isso, ao escolher imagens, opte por bancos de imagem, pois eles dispõem de fotos de boa qualidade e resolução. Apesar de alguns serem pagos, há outros gratuitos. Escolha um tema que converse com o ambiente da apresentação. Quando fazemos uma apresentação no PowerPoint, já sabemos para quem vamos apresentar e onde faremos isso. Portanto, trate sempre de conciliar uma coisa com a outra. Por exemplo, uma apresentação sobre os retornos obtidos com o investimento no Google AdWords, ou Google ODS, né, que a gente fala. Para os donos da empresa, pode ter um tom mais sóbrio e sério. Mais sóbrio e sério. Por outro lado, uma apresentação feita para os times de marketing e vendas pode ter um aspecto mais animado, justamente para estimulá-lo para manterem o bom trabalho e foco nas metas. É engraçado, né, que, por exemplo, nessa parte aqui, ó, para os donos da empresa ou para os gestores da empresa, sempre um tom mais sério. Já para o pessoal de venda e financeiro que sempre trabalha com metas, por exemplo, eu trabalhei numa escola que, por exemplo, saiu uma venda, eles saíam tocando sino, estouravam bexiga, tinha aquela corneta da Copa do Mundo, né, aquela que faz aquele barulhão. Então, por exemplo, saiu uma venda, o pessoal saía tocando, estourando bexiga. Era algo bem animado nesse sentido. Use as notas do orador para destacar pontos na sua fala. Na parte inferior da tela de cada slide, há um painel em que você pode fazer anotações, a fim de registrar o que pretende falar naquele momento. Este recurso, que funciona para muitos como uma espécie de cola, é chamado de campo de anotações do orador. Afinal, ele aparece no computador e não no projetor, de modo que apenas você terá acesso a essas anotações. Então é um recurso eficaz e mais discreto do que levar as anotações num pedaço de papel, né, que será notado pelo público. Evite efeitos sonoros durante a apresentação. Algumas apresentações trazem efeitos sonoros e vídeos que são exibidos durante sua apresentação. Mas o que você fará caso um problema técnico impeça de reproduzir o conteúdo em vídeo ou, pior, ainda o som? Para evitar esse tipo de situação, é sugerível que a apresentação não dependa desse tipo de recurso. Contudo, se ele for fundamental, trate de certificar de que a execução do vídeo e do áudio estão funcionando perfeitamente antes da apresentação começar. Agora aqui em seguida, na sequência, nós vamos criar uma apresentação. Deixa eu citar algo referente a isso aqui. Há 2 semanas atrás, eu fui numa reunião para um sistema que a gente está utilizando. E, por exemplo, nós já vimos que não foi preparado antes, porque tinha um rapaz correndo para lá e para cá, ligava, desligava a televisão, mexia no cabo do computador. Então, por exemplo, foi uma coisa preparada lá na hora, no momento. E olha a situação chata que ficou. Aí, quando a pessoa sentou no computador para passar as informações para a gente, a tela do computador dele não estava projetada nas TVs, nos telões. Aí depois ele começou a arrastar a janela, apareceu uma vez, uma desligou e ficou aparecendo só na outra, só que estava muito longe do público. Aqui estava funcionando. Na realidade, nem mesmo quem estava fazendo a apresentação estava enxergando corretamente lá. Ele olhava no computador, jogava para a tela, aí depois acabou ficando só na tela, não ficou nos dois. Existem as opções aí que você pode utilizar. Eu não estou com 2 monitores aqui. Tá, mas depois eu vou colocar um outro monitor, aí numa outra aula eu mostro para vocês como funciona. Então, por exemplo, se nós entrarmos aqui na internet, nós vamos olhar aqui, por exemplo, vou colocar aqui, utilizando 2 monitores. Vou pôr imagens só para vocês visualizar, tá? Aqui,
Então, por exemplo, essa pessoa aqui está trabalhando com 2 monitores. Vou pegar essa outra aqui. Então, o que acontece? Aqui, esse aqui está trabalhando com imagem. Ó. O que acontece? Aqui ele está trabalhando, está vendo uma guitarra, e aqui ele está vendo, parece que é uma engrenagem, né? Algo desse tipo aqui. Então, o que acontece? Talvez, por exemplo, eu estou digitando um texto de Word aqui. Vamos pegar um exemplo da aula, da gravação da aula que eu estou passando para vocês. Então, o que nós podemos fazer? No caso, eu com a apostila aberta num outro monitor, tá? E aqui com a aula eu fazendo as atividades com vocês. Tá? Então, por exemplo, nessa parte aqui que nós vamos ver do PowerPoint, eu poderia estar trabalhando com o PowerPoint aqui e lendo o conteúdo da apostila, tá? sem precisar exibir ela aqui para vocês. Tá? Então, por exemplo, eu estaria lendo essa sequência aqui que nós vamos fazer. Tá? O que vai fazer? Aqui, ó, eu coloquei para vocês usar o do Office, tá? Eu vou usar o que eu tenho instalado aqui na minha máquina, tá? Então, por exemplo, ó, o que eu estou fazendo aqui, agora eu vou ter que ficar abrindo e fechando a tela, né, para a gente seguir a sequência. Então, por exemplo, ó, aí o que eu tivesse com 2 monitores? Eu estaria com o PowerPoint aqui, trabalhando aqui, tá, e lendo a sequência no outro monitor. Tá? Então eu conseguiria fazer esse tipo de trabalho aí. Então aqui, ó, o que nós vamos fazer? Ó? Aí nós vamos criar um novo, né? Aí nós vamos pegar esse Madison aqui. Então vamos lá. Vamos ver lá nos nossos modelos. Vamos ver se tem um Madison aqui. Aqui, ó. Então, localizei. Então, fui no modelo, vou colocar aqui, ó, Madison. Aí, o que eu vou fazer? Vou colocar criar. Ele vai me aparecer aqui com o designer dele. Então, vamos lá, o que eu vou fazer aqui? No slide 1, que é esse que apareceu pra gente, a gente vai colocar projeto, gestão nova. Então vamos lá. Então aqui eu vou clicar, vou colocar projeto. Projeto. E aqui embaixo, gestão nova. Tá, então eu já fiz o meu primeiro slide aqui. Vou criar um outro slide. Tá? Como que eu faço isso? Eu posso vir aqui, clicar e apertar com o botão direito do mouse e vir aqui, ó, novo slide. Ok? Então ele já apareceu aqui para mim. Tem uma outra opção, eu poderia colocar aqui também, ó. Tá? Ou apertar, eu estou aqui, eu aperto Ctrl mais. Epa. O meu não está funcionando no meu ponto. Mas aqui, ó, eu poderia criar um outro slide aqui, tá? Apertando Ctrl mais. Ok? Aí vamos lá. Então, projeto gestão nova, apresentação das novas metas. Então vamos lá. Projeto. Vou pôr nova gestão, acho que fica mais bonito. Vou até mudar aqui, nova gestão. Aí aqui o que nós vamos colocar? Apresentação das novas metas. Vamos lá, apresentação das novas metas. Aí o que nós vamos colocar aqui? Ó? No slide 3, nós vamos criar um outro slide.
Como o meu Ctrl mais não está funcionando, eu vou usar esse aqui mesmo, tá? Novidade. Aí vamos lá. Projeto, nova gestão, né? Que eu estou colocando. Aqui eu poderia copiar também, tá? Faço um aqui, ó. Ctrl C, venho aqui, Ctrl V, tá? Daria para fazer isso normalmente. Então aqui eu vou colocar ó, meta venda equipe 200 mil, metas vendas DP 50 mil. Então vamos lá. Metas vendas equipe igual a 200 mil. Aí aqui, ó, o que nós vamos fazer? Isso aqui vai ficar de amarelo. Isso aqui de azul. Aí eu vou dar Enter. Nós vamos fazer a mesma coisa. Ó. Metas vendas DP igual 50 mil. Aí aqui nós vamos mudar isso aqui para branco. Ficou de azul porque foi a sequência, tá? E aqui o amarelo. Certo? Aí, ó. Qual que é o nosso próximo slide? Você pode falar assim, sério, mas parece que ele está mais gordinho, realmente. Pode vir aqui, ó, selecionar, colocar de negrito. Tá, o nosso também ficou mais gordinho agora. Vamos criar um novo. Aí nesse novo aqui, o que nós vamos fazer? Ó? Projeto, nova gestão. E aqui nós vamos colocar planejamento para atingir as metas. Vamos lá. Planejamento para atingir as metas. Certo? Aqui eu coloquei uma imagem, tá? São algumas caixas. Então vamos procurar alguma coisa aí, vamos dar Enter aqui. Vamos procurar uma imagem aqui na internet. Um pouquinho, ó, planejamento para atingir. Vamos ver se tem alguma imagem, né? Se não tiver aquela imagem, a gente pega uma outra, sem problema nenhum. Aqui, esse aqui é legal. Esse aqui é muito legal. Se não tiver um igual aquele lá, vamos pegar esse aqui, ó. O que eu vou fazer? Clique com o botão direito. Posso colocar aqui, ó, copiar imagem. Venho aqui no PowerPoint, clique com o botão direito de novo, coloca aqui, ó, colar imagem. Professor, mas ficou muito grande, não tem problema. Ó. Aperta o Shift, clique com as duas setinhas e diminui. Aqui você pode pegar aqui também, ó, aumentar. E aqui você posicionar da maneira que você quer. Aperta o Shift que você vai mudar isso proporcional, ok? Então vamos lá. Agora, ó, salve os slides. Eu coloquei aqui para salvar no OneDrive, pode salvar na máquina de vocês mesmo. Tá? Qual que é o nome que eu pedi? Projeto Gestão Nova. Nova gestão, a gente pegou. Opa. É nova. Nós colocamos nova gestão. Então nós vamos salvar como nova gestão. Arquivo, salvar com. Eu vou colocar, vou criar uma pasta aqui. Vou colocar aqui, ó, em documentos, nova pasta. Vou colocar turma série. Já até tem aqui, ó.
Eu vou colocar apresentação, nova gestão. Vou colocar apresentação, nova gestão. E aqui no nome eu devo deixar como nova gestão mesmo. Ok? Vou colocar salvar. Sei que salvou porque o nome ficou aqui na barra de título. Quero ver como ficou essa apresentação. Aperto a tecla F5. Ele vai me carregar a apresentação. Só dar setinha ou dar Enter, qualquer tecla que eu pressionar, e mesmo com o mouse, ele vai me mudando os slides. Certo? Aí o que eu comentei com você, o que nós comentamos antes de partir para as questões, o que nós conseguimos fazer? Colocar animações. Como nós fazemos isso? Por exemplo, eu tenho aqui a transição, que é a mudança de um slide para outro. Vou pôr esse aqui, dividir, daí esse efeito aqui. Esse aqui, eu quero que ele empurrão para cima. Esse aqui, ele abre as cortinas. Então, por exemplo, professor, eu quero que todos esses que abram as cortinas. Então você seleciona todos, é só clicar no primeiro, apertar a tecla Shift, clicar no segundo, colocar cortinas. Aí o que vai acontecer? Ó? A hora que eu dar a setinha para frente, opa, aqui vai ter que ser um por um, senão não vai funcionar. Não seleciona não, tá? Todos não. Faz um por um. É só clicar nele e clicando. Ó. Tem esse detalhe aí. Então aqui, ó, vamos dar o F5 e já vai mudar. Setinha. Ele vai aparecer dessa maneira aí para vocês. Chegou no final. Aí tem aquela parte das letras também que a gente pode utilizar. Então, por exemplo, nesse título aqui, ó, seleciono, eu venho aqui, ó, na animação. Tá? Na animação, eu quero usar... Vamos pegar... Surgir. Tá? Ele vai fazer esse efeito aí. Então, a hora que eu der F5, a hora que for continuar a minha apresentação, ele vai surgir para mim. Tá? Vou dar qualquer tecla e vai seguir a apresentação. Para que eu saia da apresentação, é só pressionar a tecla ESC. Tá? Ele me volta para onde eu estou. Ok? Professor, tem como eu fazer com a imagem? Tem. Clicou nela. Você pode... Quer ver? Vamos pegar o girar. Ele vai ficar girando aí, ó. Tá? Então, a hora que eu der F5, vai me aparecer normal. Vou passar rapidinho aqui só pra gente... Aí chegou na imagem, vai girar. Mas não é bom, por exemplo, igual a gente já citou na aula, incrementar muito, tá? Dependendo do que for. Então, depois, ó, que nós salvamos, quando já salvamos como nova gestão, o que vocês vão fazer? Vão fechar, ok? Eu vou pôr salvar, eu já salvei dentro da pasta. E aqui vocês têm umas questões, tá? Cite as ferramentas tecnológicas usadas frequentemente pela empresa, pelo que nós falamos, as vantagens do Excel. Quais as dicas para fazer uma boa apresentação do PowerPoint, foi o que nós fizemos aí, tá? Certo? Então vocês vão responder para mim como de costume, coloca só o nome da questão, responde e me manda a imagem como vocês estão fazendo. Ok? Então é isso, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Um forte abraço para você. Antes de a gente encerrar, criem uma apresentação para mim. Tá? Em outras aulas nós vamos fazer com gráfico e tudo mais, a gente vai usar as planilhas do Excel também. Tá?
Mas vocês vão montar uma apresentação para mim e me mandar também, certinho? Não precisa ser, pode ser a quantidade de slides que você quiser. Vocês podem fazer do que vocês quiserem, por exemplo. Ah, o tio tem uma sorveteria, pode fazer da sorveteria. Ah, meu pai tem uma fabriqueta, pode fazer da fabriqueta de sapato. Ah, minha mãe faz roupa em casa, pode fazer da sua mãe. Tá? Ah, professor, eu vendo na internet. Faz também na sua lojinha, ok? Agora sim, um forte abraço para vocês, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.